Irmãos, estamos aqui nessa manhã de forma especial nos alegrando, com o aniversário da nossa UMP, nos alegrando também com o Dia do Adolescente Presbiteriano e, como está aqui escrito na camisa, que ficou grande para mim, por sinal, me atrapalhei lá na hora de ver a referência no varal, essa camisa ficou grandinha para mim, mas o tema é esse aqui, Mateus 5, as bem-aventuranças. E eu não poderia começar, na verdade, esse nosso estudo de hoje sem antes agradecer aos irmãos por todo o apoio que nos foi concedido nesses dias que nós estivemos lá no Rio. Não foram dias da forma como a gente esperava, digamos assim. Aí vocês vão ver que tem propósito essa introdução falando e agradecendo aos irmãos por todo o apoio que foi concedido, porque nós voltamos agora de viagem nessa sexta-feira, uma viagem que da qual nós esperávamos uma coisa e foi outra, mas desde o primeiro momento em que nós pensamos essa viagem, Deus tinha propósito. Desde o primeiro momento em que nós pensamos essa viagem, Deus tinha propósito. A gente só não sabia ainda. Hoje vai ser punk. Já comecei assim, Hoje vai ser punk. Nossa intenção nessa viagem era rever os amigos, rever a família, estar lá com eles, curtir esse momento com a família. Arthur insistiu muito para que nós fôssemos para lá. Foi instrumento de Deus, essa insistência dele em querer ir para o Rio. E nós estávamos muito felizes com essa viagem para o Rio, muito felizes. Voltamos felizes também, mas voltamos com o coração apertadinho, Não sei se todos sabem, passamos lá quase 4 dias nessa viagem do Rio. E no 4º dia, minha sogra, após o almoço, ela se sentiu mal, foi para o hospital, isso na tarde do domingo, e na madrugada do domingo para a segunda ela faleceu. Então, estávamos quase há 4 anos sem ir para o Rio de Janeiro, e por graça e misericórdia do Senhor, nesse momento, Ele nos levou para lá. Graça e misericórdia do Senhor. E nós, na hora que minha sogra passou mal, que ela foi para o hospital, a gente disse assim: Senhor, muito obrigado. Primeiro momento, no nosso coração, foi agradecer a Deus. Agradecer porque Ele nos conduziu até lá. Tenho certeza que não foi por acaso. Não existe acaso na nossa vida, irmãos. Então, mais uma vez, comecei já nesse chororô, mas só nos resta agradecer aos irmãos as orações, o apoio que nos foi concedido, dos irmãos aqui, dos irmãos lá do Rio de Janeiro, da Igreja Presbiteriana Mananciais, e de tantos outros que estiveram lá conosco nesse momento de dificuldade. Agradecer porque eu sei que as orações continuam, pela nossa vida, pela vida do seu Paulo de forma especial. Que já vinha sendo muito bem acolhido, mas tenho certeza que agora esse acolhimento será ainda mais intenso, nessa mudança dele para cá. Então, para quem não sabia ainda, o seu Paulo já mudou, seu Paulo, para Campina. Já era nosso desejo que ele viesse para cá. Então, louvado seja Deus por tudo que ele fez em nossas vidas, pela forma como ele agiu poderosamente nessa situação. E aí, por isso que eu falei que tinha propósito essa introdução, não esperava chorar tanto, mas tinha propósito. Mas, meus irmãos, imagine se a nossa felicidade estivesse em simplesmente ir para o Rio. Simplesmente rever os familiares. Simplesmente rever os amigos. Quiçá eu não gosto não, tá? Eu, quando vou para o Rio, a minha intenção é ficar guardadinho dentro de casa. Se eu pudesse, eu não ia nem na esquina. E, de preferência, atrás de uma parede bem grossa. Quando eu estou dentro de casa. Mas e se a nossa felicidade estivesse em conhecer os pontos turísticos do Rio de Janeiro? E se a nossa felicidade estivesse em dizer assim: eu fui lá no Cristo Redentor, eu fui lá no Maracanã? E se a nossa felicidade estivesse nisso? Meus irmãos, para mim, se a minha felicidade estivesse em Ana Paula, ou para o seu Paulo, se a felicidade dele estivesse de forma exclusiva da dona Ana, provavelmente ele não teria força sequer para estar aqui hoje, meus irmãos. Provavelmente ele não teria sequer forças para estar aqui hoje.
Mas lembra uma vez que nós trouxemos aqui uma mensagem e eu falei assim, a gente tem que ter cuidado com as pequenas mentiras que a gente conta, até muitas vezes cantando louvores, né? Ainda há pouco nós cantamos Da Vida ao Melhor. E o que é que a gente falou nessa música? Você já parou para pensar nisso? Para nós, o que é da vida ao melhor? Para mim, é Ana Paula? É Arthur? É Bia? É o seu Paulo? Para o seu Paulo, da vida ao melhor era a dona Ana? Meus irmãos, se agora, quando você pensou nisso, você respondeu que o melhor da sua vida é o seu marido, o melhor da sua vida é a sua esposa, o melhor do seu filho é o seu trabalho, o melhor da sua vida, na verdade, é o dinheiro que você tem, é os bens que você tem. Fecha agora, baixa a sua cabecinha e diga assim, Senhor, tem de misericórdia de mim, me perdoa. Porque não é só porque nós cantamos não, irmãos. É porque para nós, é o que nós cantamos, da vida o melhor tem que ser o Senhor. A nossa felicidade deve estar no Senhor, em ter relacionamento com o Senhor, em estar cada vez mais próximos do Senhor. Então eu amo, lá vai outra declaração de amor, vou fazer outro coraçãozinho de novo. Amo você, esposa, mas nem de longe a minha principal felicidade deve estar nela. Nem de longe, irmãos. A nossa felicidade efetiva, aquilo que nos traz a alegria efetiva do nosso coração, não pode ser sua esposa, não pode ser seu filho, não pode ser os seus bens. E aí, para a honra e glória do Senhor, o Senhor Jesus deixou aqui um caminho, dizendo assim, está aqui, eu vou deixar escritinho para vocês, vou inspirar o autor. Ele vai anotar aqui, vou deixar um manual para vocês de como que vocês devem se comportar, onde é que vocês devem colocar a esperança de vocês de felicidade. E nós ouvimos ontem aqui o pastor Darquinho, né? Eu sou péssimo para nome, né? Vocês já sabem disso. Mas ontem esteve aqui conosco o pastor Darquinho, quem não esteve aqui perdeu. Né? E ele falou sobre a primeira bem-aventurança que nós lemos aqui. Eu não vou ler de novo, a gente já leu hoje pela manhã. Né? Então, é certo que minha esposa me traz muita felicidade, é bênção do Senhor para a minha vida? É fato. É certo que meus filhos me trazem muita felicidade, bênção de Deus para a minha vida? Meu sogro é bênção de Deus para a minha vida e me traz felicidade? É. Mas não deve ser o principal motivo da nossa felicidade. Não deve ser. Tá? Então, não é que talvez seja, talvez não seja. Não deve ser mesmo, irmãos. Tá? Então, antes de eu ler aqui dos versos 1 ao 6, eu peço que você baixe a sua fronte e vamos orar mais uma vez, para a gente começar esse estudo nessa manhã. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores, somos falhos, somos pecadores, mas te agradecemos porque o Senhor ainda assim tem olhado com misericórdia para cada um de nós, tem nos conduzido e nos ensinado por meio da Tua Palavra, por meio do Teu Espírito Santo que nos convence, Senhor, do nosso pecado, das nossas faltas. Temos sido alimentados, Senhor, por meio dela, por meio da Tua Palavra, que nos instrui. Pedimos que nessa manhã não seja diferente, Senhor. Usa Teu servo nesta manhã, a começar em mim, Senhor, que a Tua Palavra faça morada em meu coração, mas que atinja também aqueles que o Senhor já predestinou a ouvir dessa palavra e que ela seja aplicada em nossas vidas. Possamos entendê-la perfeitamente para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, como eu já falei, nós estamos aqui num momento de gratidão a Deus diferente, né, pela vida dos nossos irmãos, pela vida da nossa UMP. O tema é as bem-aventuranças. Como eu já falei ontem, tivemos aqui um momento bem especial, com o pastor Darquinho, e ele falou sobre a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou ler aqui para os irmãos, acompanhem na sua Bíblia, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí nós já lemos o restante, eu vou parar por aqui.
nós vamos falar de forma específica, abordar o tema bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos nessa manhã. E quem não veio ontem perdeu, né? Eu já falei isso também, mas eu vou fazer um breve resumo do que foi tratado antes, porque a gente não pode falar das outras bem-aventuranças sem falar de forma muito específica da primeira bem-aventurança, do verso 3, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, nós vimos ontem aqui também que as bem-aventuranças não estão ordenadas assim por acaso. A primeira bem-aventurança é a humildade de espírito. Sem a humildade de espírito, todas as outras bem-aventuranças seriam vividas como uma mentira ou como falsidade. Humildade de espírito é aquela convicção que nós temos do pecado. É o reconhecimento da nossa posição diante de um Deus santo e justo. E Deus se agrada de alguém que reconhece os seus pecados. E aí, quando nós começamos aqui a leitura, isso foi muito bem explicado e detalhado também ontem pelo pastor Darquinho, mas ele começou explicando como essa situação aconteceu. Jesus estava cercado por uma multidão naquele momento, subiu ao monte e, ao se assentar, ele deixou claro para todos que estavam ali, as pessoas já entendiam isso, que quando ele tomava assento, ele iria ensinar. E aí, apesar de estar cercado por uma multidão, não foi a multidão que chegou lá para ouvir o que Jesus falava. Os que se chegaram para próximo dele foram apenas os seus discípulos. E aí ele passou a ensinar, e nesse ensino ele abordou um modelo a ser seguido, como nós falamos ainda há pouco. Mas antes mesmo de abordar as bem-aventuranças, nós precisamos estar cientes de que as bem-aventuranças não indicam uma moeda de troca. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando a gente simplesmente lê aqui cada uma dessas bem-aventuranças, talvez dê a impressão para alguns, se a gente não estiver muito atento, que aqui ele está dizendo assim: se você me der isso, eu te dou isso. Se você me der isso, eu te dou isso. Se você fizer isso, eu te dou isso. E não é assim que a coisa funciona, tá? As bem-aventuranças, irmãos, são consequências da salvação. Consequências de um relacionamento sincero com o Senhor, consequências de ter essa proximidade com o Senhor. Consequência de a cada dia, por conta desse relacionamento com o Senhor, a gente se parecer um pouquinho mais com o Senhor. Então, mais uma vez, as bem-aventuranças são uma consequência. Eu já falei lá no começo, não é nessas pequenas coisas que está a nossa felicidade. Bem-aventurado significa verdadeiramente feliz, mais que feliz. E aí ele está tratando aqui de como que a gente pode de fato ser verdadeiramente feliz, mais que feliz. Primeiro passo é reconhecer o nosso pecado. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente reconhece o nosso pecado, irmãos, esse choro aqui da segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, não é esse choro agora que eu chorei porque estava emocionado, porque os irmãos nos apoiaram, os irmãos oraram conosco, os irmãos choraram conosco. Não é desse choro que está falando aqui. Não sou bem-aventurado porque chorei agora, porque me emocionei. Bem-aventurados os que choram, porque reconheceram efetivamente que nós somos humildes de espírito. Reconheceram que são pecadores. Quando eu choro, porque eu reconheço que sou pecador, reconheço que eu careço da graça e da misericórdia do Senhor, reconheço que eu preciso da sua mão para me apoiar, como cantamos agora. É Ele o nosso refúgio, é Ele a nossa fortaleza, é Ele a nossa força nas batalhas. Isso que nós vivemos esse mês agora no Rio, não teríamos conseguido se não fosse a força do Senhor nos sustentar. Não teríamos conseguido, irmãos. Não teríamos conseguido. Foi muita coisa, muito repentino. Não daria para ter feito isso se não fosse o Senhor a nos sustentar. Então, quando eu choro ciente disso, de que é o Senhor que me sustenta, que eu sou pequeno, que eu sou fraco, que eu sou pecador, de que sem a mão do Senhor me sustentar, eu não daria um passo sequer, nós somos então consolados pelo Senhor. É esse consolo que ninguém explica. É esse consolo que no dia do velório, chegou gente lá, Ana Paula ontem estava comentando, chegava gente lá tentando consolar Ana Paula e era ela que consolava. Porque a gente já entendeu, irmãos, e não é por mérito nosso não, mas é porque o nosso consolo vem do Senhor. Não fosse o consolo do Senhor, não seria da forma como foi. A palavra do Senhor foi pregada num velório.
E eu sei que é comum isso na igreja presbiteriana, nas outras igrejas, nas famílias que são servas do Senhor, rendidas aos pés do Senhor. Mas quando chega alguém num velório de um crente, digamos assim, e que vê as pessoas cantando em alegria, pregando a palavra do Senhor num sepultamento, o povo diz assim: esse povo é doido. Esse povo tem juízo? Não. Mas é assim, meus irmãos. É assim que acontece. É assim que funciona. Porque nós somos consolados pelo Senhor. Nós somos consolados pelo Senhor. E é reconhecendo que nós somos pecadores, mais uma vez, que nós choramos. Nós pecamos contra o Senhor. Cientes do nosso pecado e consolados pelo Senhor, nós estamos aptos a entender que precisamos estar submissos à vontade de Deus. E aí entra a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados, a terceira, na verdade, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E essa mansidão que trata aqui dos bem-aventurados os mansos, não é uma mansidão no sentido de ser assim: como ele é bonzinho, ele não se irrita com nada, né? Ele está ali super tranquilinho o tempo todo. Ser manso no contexto da bem-aventurança significa se dobrar à vontade de Deus. A palavra grega para manso é praos, que significa literalmente um cavalo selvagem que foi domado. Então, ser manso aqui no conceito bíblico é dizer assim: eu posso até ter muita força, eu posso até fazer mais do que eu faço, mas entendendo que é o Senhor quem conduz minha vida, muitas vezes eu me controlo, eu me deixo guiar. E eu estou dizendo muitas vezes porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil também. A gente sabe que deixar se controlar, deixar se render, mesmo sabendo também, logicamente, e eu gosto sempre de deixar claro, porque o óbvio precisa ser dito, a gente não tem força para resistir às vontades do Senhor, a gente não tem como resistir a nada que o Senhor colocou na nossa vida, colocou no nosso caminho, para aquilo que Deus espera de cada um de nós. Mas, de novo, mesmo cientes de que nós temos força para fazer alguma coisa diferente, a gente diz assim: eu vou me aquietar perante a vontade do Senhor. Eu vou silenciar perante a vontade do Senhor. Mais uma vez, como um cavalo selvagem que tem muita força, que tem muita velocidade, mas que deixa ser domado. E aí o deixa aqui, mais uma vez, não é porque nós deixamos o Senhor controlar a nossa vida, porque Ele já controla, quer você queira, quer não. Nós fomos testemunhas disso agora, como eu falei para os irmãos no comecinho. O Senhor conduziu cada passinho, cada coisinha que nós pensamos, mesmo sem saber qual era a finalidade. Mas ser manso, então, não significa ter sangue de barata. Eu gosto sempre de deixar isso claro. Não significa aceitar passivamente todas as coisas, como ofensas, injustiças, agressões. Ser manso não significa ser como um tapete e deixar ser pisado. Ser manso não significa abdicar de seus direitos e aceitar injustiças passivamente. Meus irmãos, é justamente o oposto disso. E é por isso que segue a próxima bem-aventurança, que é o que nós vamos tratar hoje. Essa introdução toda foi para chegar na nossa bem-aventurança de hoje, dessa manhã. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça de Deus, porque serão fartos. Hoje nós vamos tratar dessa bem-aventurança, que Jesus usou aqui, quando foi tratada essa bem-aventurança, uma comparação com duas sensações ou necessidades do corpo humano que têm relação direta com a nossa sobrevivência: fome e sede. Irmãos, a promessa daqui, colocada aqui, é que nossa fome e nossa sede, pela justiça de Deus, serão fartas ou serão saciadas. Mas aqui cabe uma pergunta. E aí, mais uma vez, de novo, o óbvio precisa ser dito, você não precisa responder essa pergunta, mas pense aí de fato em seu coração. Nós temos sentido essa fome que o Senhor colocou aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos? Será que nós temos de fato sentido essa fome? Tá? Irmãos, as palavras fome e sede aqui trazem uma ideia de extrema necessidade. Extrema necessidade. De alguém que está literalmente morrendo de fome ou de sede. Alguém desesperadamente necessitado de água e comida. O Dr. Martyn Lloyd-Jones tratou dessas duas palavras como deixando claro, na verdade, que elas não devem ser confundidas
com sensações passageiras. A gente não deve confundir a fome e a sede que o Senhor colocou aqui como uma sensação passageira. Se eu fosse perguntar e eu pedisse que vocês de fato levantassem a mão, quem aqui de fato já sentiu fome? Num conceito básico, digamos assim, por exemplo, está chegando a hora do almoço e você sente aquele rói-rói na barriga. Se fosse eu, se a gente estiver num ambiente silencioso e vocês estiverem perto de mim, perto da hora do almoço, eu vou passar uma vergonhazinha, né? Porque minha barriga ronca mesmo. Ela faz uns barulhos sinistros, né? Mas aquilo ali não é essa fome que está descrita aqui. Essa fome que você sente de manhã, ou essa sensação de fome que você sente de manhã, querendo tomar um cafezinho, né? Comer um pãozinho, comer alguma coisa de manhã, não é essa fome que está descrita aqui. Na verdade, peço a Deus que nenhum desses que estão aqui, nem eu, nem nenhum de vocês, tenham de fato passado fome. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, temos pessoas passando fome no Brasil. Quando a gente fala de fome, efetivamente, é aquela sensação que você tem e que você não consegue saciar. A fome bíblica aqui é aquela sensação que você sente, mas que você não consegue saciar. É a mesma sensação, e aí não me permitam usar essa comparação, porque muitas vezes a gente esquece que isso ainda acontece no nosso mundo, mas é aquela sensação, e eu não faço ideia de como seja isso, nenhum de nós faz ideia de como seja isso, aquela sensação que crianças em alguns países, agora, por exemplo, na faixa de Gaza, têm passado. De você querer comida, querer colocar alguma coisa na boca e você não ter nada para comer. De você emagrecer ao ponto de você adoecer de fome. Ao ponto de você chegar à beira da morte de tanta fome. Ou ao ponto de você morrer de fome. A sensação, a fome bíblica aqui que o Senhor está falando, é essa fome. É uma fome incontrolável. É uma fome que você não tem como explicar, que dói, que machuca, que adoece. É essa fome pela justiça de Deus que o Senhor está colocando aqui para nós. A palavra do Dr. Lloyd Jones, novamente, é uma necessidade profunda e forte que continua enquanto não for satisfeita. É algo que continua se intensificando e que deixa o indivíduo simplesmente desesperado. É algo que provoca sofrimento e agonia. E aí, entendendo que fome é essa aqui que a gente está lendo, que o Senhor colocou aqui para nós, se eu repetisse a mesma pergunta agora que eu propus ainda há pouco, quem aqui acha que já sentiu fome? Provavelmente muitas pessoas teriam levantado a mão, porque você pensa talvez que era aquela fome do amanhecer do dia, né? Que você sente porque você só comeu ontem. Mas agora, ciente do tipo de fome que a gente deve sentir, do tipo de sede que a gente deve sentir pela justiça do Senhor, talvez, provavelmente, nenhum de nós ousaria levantar a mão para dizer que já sentiu essa fome. Desse jeito aqui, desesperador, agoniante, dolorida pela justiça do Senhor. Como está escrito no Salmo 42, verso 1, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Meus irmãos, quantas vezes nós já lemos essa passagem? E quando esse texto foi escrito, a comparação que estava sendo colocada aqui era daquela coça que está sedenta por água. Sedenta ao ponto de saber que se ela não correr, se ela não buscar ardentemente a água, ela vai morrer. Então, mais uma vez pensando no Salmo 42:1, vou ler de novo. Como suspira a coça pela corrente das águas, com aquele desejo ardente, sabendo que se ele não encontrar aquela fonte de água, ela vai morrer, assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. Tem sido assim na minha vida? Tem sido assim na sua vida? Acima das coisas aqui da terra, mais uma vez, eu não posso deixar de fazer essa comparação. Acima da minha esposa, tem suspirado a minha alma pela presença do Senhor? Acima dos meus filhos, tem suspirado a minha alma pela presença do Senhor? Acima do meu dinheiro, acima dos meus bens, acima daquilo que
muitas vezes a gente coloca à frente da presença do Senhor. Tenho suspirado a minha alma pela presença do Senhor, acima dessas coisas que muitas vezes a gente coloca em primeiro plano. Muitas vezes. Meus irmãos, me perdoem novamente, quantas vezes a gente já deixou de vir à igreja, de estar com os irmãos? Me perdoe novamente e espero que isso não lhe magoe se você já fez isso. Mas quantas vezes você já deixou de vir à igreja para assistir Fórmula 1? Quantas vezes você já deixou de vir à igreja para assistir um jogo de futebol? Meu irmão, não tem problema em assistir Fórmula 1, não tem problema em assistir o jogo de futebol. Mas será que isso você está colocando Fórmula 1 acima do seu desejo por estar na presença do Senhor? Mesmo que você não queira estar perto dos irmãos, mesmo que você não queira o convívio com os irmãos, mas será que nós temos colocado um carro correndo e você sentado na frente da TV, vendo o carro correr, acima da vontade de ouvir a palavra do Senhor? E eu estou colocando mais uma vez, isso é para mim. Eu estou iniciando em mim. Será que eu não já fiz isso várias vezes, irmãos? Colocando coisas secundárias acima do anseio, que deveria ser o meu anseio principal pela presença do Senhor? Mas, amados, agora que nós conhecemos, de fato, que fome e sede são essas que o Senhor citou, vamos pensar sobre essa justiça que o Senhor está falando. Essa fome e essa sede de justiça que serão saciadas pela promessa que foi colocada aqui. Em Mateus 6:33, o Senhor nos ensina que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todo mundo já sabe de cor também. Se a gente pedisse para repetir aqui, vamos repetir juntos. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas será que a gente tem, mais uma vez, a começar em mim, será que eu tenho agido dessa forma? Será que eu tenho entendido que se eu tenho a minha esposa do meu lado, que se eu tenho os meus filhos, ou não tenho, né? Porque, vou usar de novo como exemplo, me perdoe, seu Paulo. Mas, seu Paulo hoje não está com a esposa dele ali do lado. Mas o que deve ser a primeira coisa que o seu Paulo busca no dia a dia dele? Não era, mais uma vez, e me perdoe de novo, seu Paulo, não era a dona Ana. E aí, louvado seja Deus que nos deu a oportunidade de estar usando aqui o seu exemplo, efetivamente, em nosso testemunho, mas não era a dona Ana. Agora, não pode ser Ana Paula na minha vida, não pode ser meus filhos. Isso é consequência. É consequência, irmãos. A graça derramada sobre a vida do seu Paulo, em ter lá a dona Ana do lado dele, era consequência. Essa graça derramada, essa bênção derramada, e sobre a sua vida, sobre a vida de André, Maria Eduarda, sobre a vida do bebê que está vindo aí. Não é porque eles estão buscando isso, é consequência. A felicidade que eles sentem, vou repetir de novo, é consequência. A gente precisa entender isso. Não deve ser a nossa prioridade. Nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas não serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Quando eu pesquisei sobre esses aspectos da justiça, que fala aqui nessa bem-aventurança, eu encontrei diversas referências ao que produziu para nosso conhecimento John Stott. Ele explica que há 3 aspectos dessa justiça de Deus. A justiça legal, a justiça moral e a justiça social. A justiça legal, ou imputada, trata da nossa justificação. E aí, meus irmãos, vocês sabem, eu gosto de usar muitos exemplos e fazer muitas comparações. O que é a justiça, se a gente for pensar em alguém que é criminoso? Se você fosse dizer assim, o cara matou alguém, o cara assaltou, cometeu um crime. O que seria a justiça para essa pessoa que cometeu um crime? É a condenação. Ele tem que ser julgado e ele tem que ser condenado, pagar por pelo crime que ele cometeu. E para nós, pecadores? Se Deus fosse agir sobre a nossa vida sem o Senhor, mais uma vez, pelas caridades, eu estou aqui falando de um exemplo só para que a gente reflita. Mas imagine não tivéssemos o Senhor Jesus na nossa vida. Deus teria que agir conosco com justiça. Mas a justiça do Senhor
foi colocada sobre Jesus naquela cruz. Glória a Deus. A justiça do Senhor foi colocada sobre Jesus naquela cruz. A justiça que era devida para mim e para você, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pequenos, foi colocada sobre Jesus naquela cruz. Nosso escrito de dívida foi rasgado. Quando lá naquela cruz, Jesus falou, tetelestai. E aí o pastor Flávio, recentemente, antes da minha viagem, né, ele trouxe aqui uma pregação e falou sobre isso. Quando Jesus falou tetelestai, ele disse assim, está consumado, está pago. Aquele escrito de dívida que havia para você e para mim foi pago. Nós merecíamos a justiça, mas por meio do Senhor Jesus, nós recebemos graça e misericórdia. Nós merecíamos a justiça de Deus, mas quando Ele olha para nós, não é Betânia que Ele vê, falho, pecador. Ele vê a Jesus, porque o nosso escrito de dívida foi pago. Nós fomos resgatados pela graça do Senhor da nossa situação de morte em nossos delitos e pecados. E aí não custa lembrar, a gente está falando daqueles que têm fome e sede de justiça. Qual é o morto que sente fome? O morto não sente fome, meus irmãos. Aqui o Senhor está colocando que essa fome e essa sede de justiça é para aqueles que já foram resgatados da situação de mortos em seus delitos e pecados. No Senhor nós temos vida, e vida em abundância. No Senhor nós temos vida, e vida em abundância, porque nós fomos resgatados dessa situação. Por meio de Cristo, pelos méritos dele, nós fomos declarados justos. Então essa justiça nos foi imputada, ou seja, é uma justiça que nós não merecíamos, é uma justiça que a nós não era devida, nem cabia a nós, e por meio de Cristo nós fomos declarados justos. A segunda justiça é a justiça moral, é uma justiça implantada. Nossa fome pela justiça de Deus não cessa ainda porque continuamos sendo pecadores, irmãos. Mesmo quando nós somos resgatados pelo Senhor, mesmo quando nós não nos encontramos mais naquela situação de morte em nossos delitos e pecados, ainda assim nós pecamos. Nós continuamos pecando. Então, outro aspecto da justiça de Deus nos é implantado, o desejo ardente pela transformação, por uma conduta que agrade a Deus. E nós cantamos isso, e nós colocamos isso em nossas orações. Nós devemos buscar constantemente agradar a Deus, fazer aquilo que Deus espera de nós, e como nós não cessamos de falar, não para nossa glória, não para dizer assim, eu sou bom, eu mereço, eu fiz, eu quero ser melhor para que as pessoas olhem para mim e digam assim, nossa, como o Betânia é bom, nossa, como ele é calmo, é tranquilo. Não é por isso não, irmãos, não que eu seja, viu? Só quem convive comigo que sabe, misericórdia. Ana Paula é uma santa, né? Agora o seu Paulo vai ser outro santo, né? Porque ele vinha de vez em quando, passava um mês e ia embora. Quero ver agora, seu Paulo. O senhor já me perdoe desde já, viu? Porque eu vou lhe aperrear, pelas caridades. Mas nós somos falhos, irmãos, pecadores, tá? Não é por nossos méritos, mas para a glória do Senhor. E por fim, a justiça social, que é a justiça promovida. Quem tem fome e sede de justiça, irmãos, não se conforma com a injustiça. Quem tem fome e sede de justiça, essa justiça bíblica que o Senhor está nos ensinando aqui, não se conforma com a injustiça. Não se conforma. Ele abomina o mal. Quem tem fome e sede de justiça, abomina o mal. Luta pela justiça social. Exige justiça nos tribunais. Defende o direito do fraco. Aqueles que têm fome e sede de justiça lutaram e lutam ainda pelas grandes causas sociais. Nós temos vários exemplos. O cristianismo defendeu o direito das mulheres e das crianças. John Wesley combateu a escravidão. Elijah Lovejoy, ministro presbiteriano dos Estados Unidos, lutou pela abolição da escravatura nos Estados Unidos a ponto de ser morto e ter sua casa destruída por conta da sua luta. Martin Luther King lutou contra o preconceito racial. Então nós temos muitos exemplos de servos do Senhor que, inconformados, não esqueçam do que a gente falou ainda há pouco, quem tem fome e sede de justiça não sente aquela fome passageira, é inconformação. Nem existe essa palavra, seu Paulo? Existe. Seu Paulo balançou ali a cabeça, então está tudo certo. A pessoa é inconformada, não dá para resistir, não dá para dizer assim, eita, tá bom,
os tribunais estão sendo injustos aí pelo meio do mundo e eu vejo e para mim está de boa, deixa aí, não é comigo? Eu estou super bem. As pessoas aí estão sendo injustiçadas, o fraco está sendo injustiçado na rua e eu vejo e está tudo bem, não é comigo? As coisas estão acontecendo no mundo, o Senhor está sendo difamado na TV, na abertura das Olimpíadas, e me perdoe, irmãos, eu gosto de Olimpíadas, eu curto assistir as Olimpíadas, mas não dá para deixar de comentar, o nome do Senhor foi difamado na abertura das Olimpíadas, não tem palavras para descrever quando eu nem assisti, né? Mas quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, tem de misericórdia de nós. Na abertura das Olimpíadas, a gente vê uma cena como aquela. Não dá para se conformar com isso, irmãos. Não dá para se conformar com isso. Isso é mais que injustiça. Isso é mais que injustiça. É o nome do Senhor que está sendo difamado na abertura das Olimpíadas. E muitas vezes a gente assiste isso. E não só a gente não liga, como a gente bate palmas. Muitas vezes a gente está vendo injustiça, a gente está vendo o fraco ser oprimido e a gente não só não faz nada, como muitas vezes a gente está aplaudindo. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, pelas vezes que a gente já fez isso. Peçamos a Deus que Ele nos conduza, né? Então, meus irmãos, para que nós possamos já caminhar para o final, e não esquecendo que, apesar de eu não ter projetado nada, não ter um slidezinho para vocês acompanharem, tomarem nota, a gente não pode esquecer que a gente está numa aula da Escola Bíblica Dominical. Mesmo sendo uma aula diferente, comemorativa, festiva, aí pelos 12 anos da nossa UMP, vou deixar aqui algumas lições para os amados irmãos, e quem quiser anotar, anote. Tá? Primeiro, do que nós temos fome e sede. Pelo que o nosso coração tem ansiado? Pense mais uma vez nesse conceito de fome e sede. Será que seu coração tem ardido porque a justiça do Senhor, nesses moldes de justiça que a gente falou aqui, não tem sido a realidade que você tem vivido em sua vida? Não tem sido a realidade que você tem encontrado em sua vida? Seu coração tem doído por conta disso? Seu coração tem ficado aflito por conta dessas injustiças que têm acontecido? Será que a nossa fome, no sentido mais radical da palavra, e de novo, não pense naquela fome matinal, não pense naquela fome de que você sentiu porque deu 3 horas da tarde e você não tinha almoçado ainda. Não é esse tipo de fome que a gente está falando. É aquela fome que você sente uma dor tão profunda que a sua sensação é de que, assim, se eu não for saciado dessa fome, eu morro. É dessa fome que a gente está falando. Então, no sentido mais radical dessa palavra, será que a fome que você tem sentido pela justiça de Deus, ou nossa última preocupação do dia, ou nosso primeiro pensamento ao abrir os olhos de manhã, no dia seguinte, tem sido coisas banais, fúteis e passageiras, sem vínculo algum com a eternidade? Pense, talvez a gente não consiga lembrar, né? Eu tenho dificuldade de lembrar do que eu comi ontem no almoço. Mas será que o nosso primeiro pensamento na manhã de hoje talvez tenha sido comer, né? Tem gente que acorda parece um bicho já, né? Quer comer imediatamente. Mas será que, vou colocar até em segundo caso, será que o seu segundo pensamento, depois de pensar em tomar um café da manhã, será que foi uma coisa banal, sem importância e, de novo, sem vínculo nenhum com a eternidade? Eu preciso dizer isso, irmãos. Sem vínculo nenhum com a eternidade. Será que o que você sentiu, desejo ardente no seu coração, foi vender mais? Hoje não, porque hoje é domingo, a maioria dos locais estão fechados, né? Mas se fosse amanhã, o seu acordar, seria vender mais do que você vendeu na semana passada? Seria fazer um trabalho melhor do que o que você fez na semana passada para ser reconhecido, sei lá, pelo seu chefe? Ou seria que a sua empresa apresentasse melhores resultados? Ou que os seus alunos, se você é professor ou professora, dissesse assim, nossa, a aula de hoje foi muito boa. Será que no começo do dia de amanhã, ao abrir os seus olhos, primeira coisa que você pensar, vai ser uma coisa como essa? E aí, me permitam repetir,
banal, fútil e passageira? Ou será, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu acordei mais um dia. Dá-me, Senhor, o desejo ardente pela tua justiça. Não é pela minha, porque a minha justiça é fraca. A minha justiça é errada. Não é pela minha justiça, Senhor. Mas dá-me, Senhor, o desejo aí, Senhor, que essa seja minha oração também, ao acordar. Dá-me, Senhor, o desejo pela tua justiça. Por querer estar cada vez mais próximo do Senhor. Por saber que eu sou pecador, Senhor, e careço da tua graça e da tua misericórdia. Que o Senhor permita que amanhã de manhã, quem sabe se você tirar um cochilo hoje de tarde, que ao acordar desse cochilo de hoje à tarde, o seu primeiro pensamento seja: Senhor, me aproxima mais de Ti. Permite que eu esteja cada vez mais próximo do Senhor. Permite que eu tenha relacionamento com o Senhor a ponto de, como o pastor Darquinho falou muito bem ontem também, de eu parecer um pouquinho mais com o Senhor. Concede-nos essa graça, Senhor. Não para o nosso mérito, como eu já falei ainda há pouco. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Então, nos permite, Senhor, que nosso primeiro pensamento, e talvez, como eu disse ainda há pouco, nosso último pensamento, antes de dormir, seja: me aproxima mais de Ti, Senhor. Me traz cada vez mais próximo de Ti, não pelas minhas forças, porque, de novo, fosse pelas nossas forças, irmãos, a gente não iria fazer nada disso. É graça e misericórdia do Senhor, mas que essa seja a nossa oração, mesmo sabendo que não é pelas nossas forças, é o Senhor que olha para cada um de nós com misericórdia e diz assim: chegue, filho, eu estou ouvindo a sua oração, chega aqui mais para perto de mim. Você vai, dia após dia, mudar um pouquinho a sua vida. Então será, mais uma vez, pense, será que a fome e sede que você tem sentido a cada dia, o seu primeiro pensamento ao acordar, o seu último a deitar, tem sido a busca pela justiça do Senhor? Nesses moldes que nós colocamos aqui. Segunda questão: será que nós temos agradecido a Deus, de fato, por termos sido resgatados e por sermos declarados justos, mesmo sabendo que não merecemos tamanha graça e tamanha misericórdia? Então, primeiro pensamento, sugestão de pensamento eu já coloquei. Peça ao Senhor proximidade com Ele. Segundo pensamento, peça ao Senhor que lhe convença de que você é pobre de espírito. De que você e que eu somos humildes de espírito. Só devemos, na verdade, buscar humildade de espírito. Que sem a graça do Senhor, para nos convencer do nosso pecado, a gente não conseguiria sequer tratar dessas outras bem-aventuranças, irmãos. Então, será que a gente tem agradecido a Deus de fato por sermos declarados justos? Essa justiça que eu expliquei ainda há pouco, a justiça que nos foi imputada pelos méritos do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, mas que foi imputada a cada um de nós. Será que o nosso, talvez, segundo pensamento tem sido esse? Senhor, eu sei que eu não sou merecedor. E se eu não souber, Senhor, me convence de que eu não sou merecedor de ter a justiça de Jesus, que pagou com tão precioso sangue pelos meus pecados naquela cruz, de ter a justiça. Olha, eu estou com minha dicção hoje está maravilhosa. De ter a justiça de Jesus imputada sobre as nossas vidas, irmãos. Se a gente tivesse noção clara do tamanho da maravilha que é isso para as nossas vidas, a gente iria passar o dia todo agradecendo, irmãos. Porque nós não somos merecedores. A justiça do Senhor, paga com precioso sangue do Senhor naquela cruz, nos foi imputada. E será que a gente tem lembrado disso? E agradecido a Deus, porque essa justiça nos foi imputada, mesmo nós não sendo merecedores? Terceiro e último: como tem ficado o nosso coração perante as injustiças, hoje está difícil, que testemunhamos todos os dias? Pensa aí só um pouquinho agora, nas últimas notícias que você tem visto aí na televisão. Você tem ficado injuriado porque aquilo aconteceu? Ou você assiste como quem assiste um show de comédia? E eu estou falando sério, muitas vezes a gente vê coisas graves acontecendo, injustiças graves acontecendo, pessoas morrendo de fome, e quantas vezes nós assistimos como quem assiste um show de comédia,
ou você não ri, né? Ou você, em alguns casos, até ri, achando que aquilo ali pode parecer engraçado, mas a ação efetiva, sentir-se injuriado porque aquilo está acontecendo, não passa nem pela nossa cabeça. A gente vê as coisas acontecendo e essa sensação de injustiça sequer passa pela nossa cabeça. Como tem ficado o seu coração quando os mais fracos ou necessitados são prejudicados, enganados, desprezados pelos mais fortes, ou sequer têm direito à defesa quanto aos seus direitos? Como tem ficado o seu coração quando o nome do Senhor é movido como zombaria e escárnio, como vimos, como citei ainda há pouco, na abertura lá das Olimpíadas? Será que você achou engraçadinho aquela encenação? Teve gente que achou muito engraçado. Pasmem. Teve gente que achou muito engraçado. Teve gente que achou bonitinho aquilo ali. Será que você ficou injuriado quando você viu aquilo ali com o nome do Senhor? Para nossa reflexão. Irmãos, para finalizar, vou pedir que vocês abram suas Bíblias em Hebreus 6. Hebreus 6. De Hebreus, por incrível que pareça, Hebreus está na Bíblia. Hebreus 6. E peço que leiam comigo os versos 11 e 12. Hebreus 6. E leiam comigo aqui os versos 11 e 12. Vamos ler, irmãos? Diz assim: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Meus irmãos, que o Senhor nos conduza, então, em seus caminhos. Que Deus nos conceda um coração diferente e que nossa sede, nossa fome pela justiça do Senhor seja maior a cada dia, porque vivemos a certeza da esperança de sermos saciados. E aí se aplicou perfeitamente aqui esse texto. E para quem parece loucura, né, como algumas loucuras que nós comentamos ainda há pouco, do consolo em meio de uma situação de tanta dor, da força em meio a uma situação em que muitas pessoas mostram fraqueza. Então parece aqui um contrassenso: certeza e esperança. Esperança é algo que a gente almeja, algo que ainda vai acontecer. E aí, numa frase só, aqui a carta aos Hebreus diz assim: a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então, irmãos, que a gente tenha, de fato, essa certeza da esperança, de que a fome e a sede da justiça de Deus será saciada. Só para finalizar mesmo, porque essa é a promessa que nós temos aqui dentro dessa passagem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão fartos. Então, meus irmãos, que essa seja a certeza que move o seu coração, a certeza que lhe dá forças todos os dias para levantar e para seguir nessa batalha diária. A gente sabe, mais uma vez, não é fácil, mas que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos fortaleça e que Ele nos dê plenas condições de não nos deixar apáticos perante as injustiças que nós vemos todos os dias, mas que o Senhor nos convença que a sua justiça é perfeita, que a sua justiça é o molde, o exemplo que nós devemos tomar para as nossas vidas, para o nosso senso. E, mais uma vez, as bem-aventuranças são uma direção que nós devemos seguir. André bem colocou ontem, é uma missão fácil? Não, não é uma missão fácil. Comportar-se dessa forma não é uma missão fácil, mas nós devemos pedir constantemente ao Senhor que seja conosco, que nos auxilie, que nos conduza em seus caminhos. Amém? Baixe a sua fronte, vamos orar mais uma vez para encerrar. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor nos
proporcionou nesta manhã. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor, por graça, por misericórdia de nós, o Senhor nos deixou tão poderosa palavra que nos move, Senhor, que nos mostra o caminho, Senhor, que nós devemos seguir, que nos que nos traz a certeza da esperança, como lemos há pouco na carta aos Hebreus, Senhor, de que a nossa fome, a nossa sede serão fartas, de que seremos saciados, Senhor, da nossa fome e sede de justiça. Senhor, muito obrigado pela certeza de que bem-aventurados, Pai, são aqueles que têm essa fome e essa sede. Que, como diz a canção que nós vamos cantar daqui a pouco, Senhor, que o nosso clamor seja que o Teu reino venha sobre nós, que o Senhor derrame a Sua glória sobre nós, a Sua graça sobre nós, que o Senhor restaure essa nação, Senhor, e que esse seja o clamor da igreja que aqui se encontra, da igreja que está espalhada pela face da terra, Pai. Querer estar cada vez mais próximos do Senhor, querer ter cada vez mais relacionamento com o Senhor e por meio desse relacionamento, Senhor, sermos cada vez mais parecidos com o Teu Filho amado Jesus. Pai, dá-nos da Tua graça, da Tua misericórdia, convence, Senhor, a cada um de nós dos nossos pecados, daquilo que precisamos fazer para que possamos estar cada vez mais próximos do Senhor para a honra e glória do Teu nome. Sê conosco no restante dessa manhã, abençoa o nosso dia, a nossa família. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.